Esta noite, viajaremos 2000 anos no tempo até as margens de um mar ancestral. Conheceremos um homem cuja história poderá espelhar a sua de maneiras que você jamais imaginou. Testemunharemos um confronto entre a esperança e o desespero, entre o caos e a paz, entre tudo o que te oprime e a liberdade que você tanto almeja. Esta não é apenas mais uma história bíblica que você já ouviu antes. É um convite para se ver na narrativa, para encontrar suas próprias lutas refletidas em palavras antigas e, talvez, descobrir que o mesmo poder que trouxe liberdade naquela época ainda está disponível para você agora, neste exato momento. Então, fique à vontade. Ajuste o travesseiro. Puxe o cobertor um pouco para mais perto. Feche os olhos, se achar melhor. Ou simplesmente deixe seu olhar se suavizar enquanto ouve. Estamos prestes a vivenciar um dos encontros mais misteriosos, poderosos e, em última análise, esperançosos registrados em toda a Escritura. E antes que esta noite termine, você poderá descobrir que esta antiga história tem algo profundamente pessoal a dizer sobre sua própria jornada das trevas para a luz. O mar da Galileia repousa sob a luz das estrelas quando nossa história começa. As águas, tão violentas, poucas horas antes, agora estão lisas como um espelho. Em um pequeno barco, 13 homens seguem em direção a uma costa que a maioria preferiria evitar. Um desses homens é diferente dos outros. Enquanto os discípulos verificam as velas e observam a costa que se aproxima com olhares nervosos, ele permanece sentado calmamente, sabendo exatamente o que o aguarda do outro lado. Seu nome é Jesus. E ele cruzou este mar com um propósito que nenhum de seus seguidores ainda compreende. Na costa distante, entre cavernas de calcário e tumbas antigas, um homem grita na noite. Ele grita há tanto tempo que os aldeões próximos já nem o ouvem. O som tornou-se como o vento ou as ondas, apenas mais uma parte da paisagem de seu mundo despedaçado. Mas o céu ouve cada clamor. E esta noite, o céu está remando através das águas para responder. Antes de encontrarmos esse homem atormentado frente a frente, quero que vocês observem algo importante. Jesus não esperou por um convite. Ninguém daquela região enviou um mensageiro implorando por ajuda. Não havia multidões se reunindo, nem sinagogas se preparando para receber um mestre visitante. Na verdade, para onde Jesus estava indo, ele não era particularmente bem-vindo. A região dos Gerazenos era território gentio, considerado impuro pelos padrões judaicos. O próprio ato de pisar naquela praia tornaria Jesus cerimonialmente impuro, de acordo com as regras religiosas da época. Mesmo assim, ele vai. E isso nos revela algo profundo sobre a natureza do amor divino. Ele ultrapassa fronteiras, viola zonas de conforto religiosas, vai aonde não é convidado porque há pessoas lá que precisam desesperadamente do que ele traz, mesmo que não saibam como pedir. Ao descansar esta noite, deixe este pensamento se instalar suavemente em sua mente. Quaisquer que sejam as barreiras que você pensa que o separam da esperança, quaisquer que sejam os muros que você construiu ou que outros construíram ao seu redor, qualquer território da sua vida que pareça irremediavelmente perdido ou impuro demais para a redenção, Jesus está disposto a entrar nesse espaço.
Ele vem cruzando essas fronteiras há 2000 anos. A tempestade não o detém. O inconveniente não o detém. As opiniões religiosas alheias não o fazem parar. Quando há ao menos uma pessoa que precisa de liberdade, ele considera a jornada válida. E talvez, enquanto você ouve esta noite, comece a perceber que você é essa pessoa. A jornada através do mar, pela tempestade, por territórios que outros evitam, tudo isso é para você. Deixe essa verdade te envolver agora. Você vale a jornada. Você vale a tempestade. Você vale o amor incondicional do próprio céu. Respire fundo mais uma vez. Sinta seu corpo afundando em um descanso mais profundo. Estamos apenas começando e a esperança já começa a surgir. Capítulo 2. Através das águas agressivas. A jornada até este momento começou, na verdade, mais cedo naquele mesmo dia, e entender o que aconteceu antes nos ajuda a apreciar o que está prestes a acontecer. Jesus estava ensinando à beira do mar da Galileia. Multidões enormes se aglomeravam ao seu redor. Tantas pessoas que ele teve que se sentar em um barco próximo à margem para criar um pouco de espaço. Ele os ensinava por meio de parábolas, histórias com significados ocultos, verdades envoltas em imagens cotidianas que eles podiam compreender. Ele falou sobre sementes e solo, sobre lâmpadas e luz, sobre minúsculas sementes de mostarda que crescem e se tornam árvores enormes. E conforme o dia avançava e o sol começava a se pôr no horizonte, Jesus se voltou para seus discípulos com um pedido incomum. Vamos atravessar para o outro lado, disse ele simplesmente. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes que conheciam intimamente aquelas águas, prepararam o barco. Já haviam cruzado aquele mar inúmeras vezes. Era parte de sua rotina diária, de seu mundo familiar. Mas aquela travessia seria diferente. Ao se afastarem da costa, deixando a multidão para trás, Jesus encontrou uma almofada na popa do barco e adormeceu. O suave balanço das ondas, o som da água batendo na madeira, as vozes familiares de seus discípulos, tudo isso criou um momento de paz após um longo dia de ministério. Mas o mar da Galileia é famoso por suas tempestades repentinas e violentas. Cercado por colinas e montanhas, sua geografia cria túneis de vento que podem transformar águas calmas em um caos revolto em minutos. E foi exatamente isso que aconteceu. O Evangelho de Marcos nos conta que levantou-se uma grande tempestade de vento. Não apenas vento, mas um vento forte. Não apenas ondas, mas ondas que começaram a quebrar sobre o barco, enchendo-o de água. Esses pescadores experientes, homens que haviam sobrevivido a muitas tempestades, ficaram genuinamente apavorados. O texto diz que eles ficaram extremamente apavorados. E onde estava Jesus durante tudo isso? Ainda dormindo tranquilamente na popa. Pense no que isso revela. A tempestade que aterrorizou marinheiros experientes não perturbou seu descanso. O caos ao seu redor não penetrou sua paz. E há algo nessa imagem para aqueles de nós que buscam descanso esta noite. A verdadeira paz não se encontra em circunstâncias perfeitas. Não se trata de ter águas calmas ao seu redor. Trata-se de ter uma calma mais profunda dentro de si. Uma calma tão profunda que o caos externo não consegue abalá-la. Os discípulos finalmente o acordaram
com vozes urgentes e acusadoras. Mestre, não te importas que estejamos perecendo? Jesus estava no barco que balançava, com água pingando das laterais e o vento uivando ao redor deles. E ele disse 3 palavras à tempestade: paz, acalma-te. Imediatamente o vento cessou. As ondas se acalmaram. O mar ficou perfeitamente calmo, tão repentinamente que a própria mudança foi quase assustadora. Então Jesus se voltou para seus discípulos com uma pergunta que penetrava mais fundo do que qualquer tempestade jamais poderia. Por que vocês estão com tanto medo? Como é que não têm fé? Os discípulos ficaram maravilhados e perplexos, perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, preste atenção no seguinte: essa tempestade não foi um obstáculo aleatório. Ela fazia parte da jornada rumo à liberdade do homem que o aguardava na outra margem. Os discípulos ainda não sabiam, mas a tempestade tinha um propósito. Às vezes, o caos que você está atravessando agora não é sem sentido. Faz parte da jornada rumo à liberdade de alguém, talvez até a sua própria. A tempestade não significa que você está fora do caminho. Às vezes, significa que você está exatamente no caminho certo, rumando para uma conquista que exige que você confie além do que pode ver. Jesus poderia ter apaziguado a tempestade antes que ela começasse. Ele poderia ter escolhido um dia mais calmo para a travessia. Mas ele permitiu que seus discípulos sentissem o medo, que confrontassem suas próprias limitações, que reconhecessem sua necessidade desesperada de algo além de si mesmos. Porque, do outro lado daquela tempestade, eles estavam prestes a testemunhar algo que exigiria uma fé ainda mais profunda. Eles estavam prestes a ver o que acontece quando Jesus confronta não apenas o caos natural, mas também as trevas sobrenaturais. Quando o barco finalmente alcançou a costa e encalhou suavemente na praia, um silêncio sepulcral pairou sobre tudo. Os discípulos desembarcaram, com as pernas trêmulas e os corações ainda acelerados pela experiência de quase morte. E então eles ouviram um som que lhes gelou o sangue. De algum lugar entre as colinas rochosas e os túmulos em cavernas, um grito uivante cortou o ar da noite. Vários discípulos, instintivamente, estenderam a mão para o barco, prontos para voltar à água. Até mesmo a tempestade, de repente, pareceu preferível ao que quer que os esperasse naqueles túmulos. Mas Jesus pisou na praia com total serenidade. Seus olhos percorrendo a escuridão, ele havia atravessado a tempestade para chegar a este momento, e nada, nem o vento, nem as ondas, nem os demônios, nem a própria morte o fariam recuar agora. Enquanto você descansa esta noite, imagine-se naquele barco. Você passou pela tempestade, está exausto, não tem certeza se ainda tem forças para enfrentar o que vier a seguir. Mas olhe para Jesus em pé na praia. Ele está calmo, ele está pronto, ele está exatamente onde deveria estar. E você também. Sua tempestade o trouxe até aqui. Agora, vamos descobrir como é a liberdade do outro lado. Capítulo 3. O homem que ninguém queria lembrar. Seu nome se perdeu na história. Os evangelhos jamais o registram. Conhecemos sua região, sua condição, seu tormento, mas não seu nome. E talvez isso seja intencional.
Talvez seja porque ele representa inúmeras outras pessoas cujos nomes também foram esquecidos, cujo sofrimento ocorre nas sombras, cujos gritos de socorro não são ouvidos. Vamos tentar entender quem esse homem foi um dia, antes de o encontrarmos em seu momento mais sombrio. Ele já teve um nome, uma mãe que o segurou nos braços quando bebê, talvez um pai que lhe ensinou um ofício, talvez irmãos que brincavam com ele na infância. Ele cresceu em uma das 10 cidades da Decápolis, aquela confederação frouxa de cidades greco-romanas a leste do Mar da Galileia. Ele tinha uma vida, relacionamentos, um lugar em sua comunidade. Sabia o que era sentar à mesa com a família, rir de piadas, fazer planos para o dia seguinte. Era plenamente humano, plenamente vivo, plenamente ele mesmo. Mas algo mudou. Não sabemos quando nem como começou. Os evangelhos não nos dizem se foi repentino ou gradual, traumático ou inexplicável. Só sabemos o resultado. Ele ficou cada vez mais perturbado. Seu comportamento tornou-se errático. O brilho em seus olhos se apagou e foi substituído por algo selvagem e inexplicável. Sua família tentou ajudar, como famílias costumam fazer. Provavelmente procuraram curandeiros, fizeram oferendas em templos, tentaram tudo o que sua cultura oferecia para tais aflições misteriosas. Quando tudo mais falhou, eles tentaram contê-lo. O texto nos diz que o acorrentaram com grilhões e correntes, não por crueldade, muito provavelmente, mas por um amor desesperado. Eles estavam tentando mantê-lo a salvo, tentando protegê-lo de si mesmo, tentando proteger os outros da violência que o dominaria. Mas uma força sobrenatural o preenchia naqueles momentos. Ele quebrava as correntes como se fossem de palha. Os grilhões se desprendiam e ele corria, sempre em direção aos túmulos, em direção aos lugares da morte. Por fim, sua família desistiu, ou talvez nunca tenham realmente desistido, mas não conseguiam mais manter a vigília exaustiva. Tinham outros filhos para cuidar, plantações para cultivar, vidas para viver, e assim, com o coração partido, deixaram-no ir para os túmulos. A comunidade fez um acordo tácito. Evitariam aquela área. Os pais avisariam os filhos para ficarem longe. Os viajantes optariam por rotas mais longas em vez de passar por aquela região. E o homem tornou-se algo menos que humano em sua memória coletiva. Tornou-se um conto de advertência, uma fonte de medo, um problema que escolheram não resolver. Quando o barco de Jesus chegou à praia, o homem já vivia entre os túmulos havia muito tempo. O texto nos diz que ele não usava roupas. Sua pele estava coberta de cicatrizes, feridas auto-infligidas por se cortar com pedras. Seu cabelo e barba estavam desgrenhados e emaranhados. Sua voz estava rouca de tanto gritar. Dia e noite, conta-nos o Evangelho, ele estava nos montes e nos túmulos, gritando e ferindo-se com pedras. Contemple essa imagem por um instante. Dia e noite, sem descanso, sem paz, sem momentos de alívio. Tormento constante, agonia constante, gritos constantes, sem ninguém para ouvir, ninguém para ajudar, ninguém para se importar. Os túmulos onde ele viveu provavelmente eram sistemas de cavernas escavadas nas colinas calcárias, locais onde os mortos eram sepultados. Era o último lugar onde alguém gostaria de estar, cercado por ossos e decomposição.
com o cheiro da morte constantemente no ar. Mas o que mais me parte o coração nesse detalhe é o seguinte: ele vivia entre os túmulos porque, em algum lugar profundo dentro de si, sob o caos e a opressão demoníaca, acreditava que já estava morto. Sua vida havia acabado. Sua identidade havia desaparecido. Tudo que o tornava humano lhe fora arrancado. Os túmulos não eram apenas sua morada. Eram uma declaração. Eram uma rendição ao desespero. Você já se sentiu assim? Já sentiu como se sua vida real tivesse acabado e você estivesse apenas existindo entre as coisas mortas do seu passado? Já se sentiu tão destruído que não conseguia imaginar ninguém mais te vendo como um ser humano completo? Se for esse o caso, então a história deste homem é especialmente para você esta noite. Porque o que acontece a seguir prova que ninguém está além da redenção. Ninguém está perdido para sempre. Ninguém está verdadeiramente morto enquanto o céu ainda souber o seu nome, mesmo que a terra o tenha esquecido. Quando Jesus pisou naquela praia, algo extraordinário aconteceu. O homem, de onde quer que estivesse entre aqueles túmulos, subitamente tomou consciência de uma presença diferente de tudo que já havia sentido antes. As forças demoníacas que o atormentaram por tanto tempo, que o levaram ao isolamento e à autodestruição, de repente reconheceram algo que temiam mais do que qualquer outra coisa. Reconheceram a santidade, reconheceram a autoridade, reconheceram a única pessoa em todo o universo que tinha poder sobre elas, e eles reagiram com terror. O corpo do homem, controlado por forças que não lhe pertenciam, começou a correr, mas ele não estava fugindo. Apesar de todos os seus instintos demoníacos gritarem para que ele escapasse, ele corria em direção a Jesus. Você já reparou nisso? Mesmo envolto em trevas, mesmo controlado pelo mal, mesmo nas profundezas da opressão, algo na alma humana ainda reconhece seu Salvador e corre em sua direção, em vez de fugir dele. Os discípulos, ainda se recuperando da jornada turbulenta, observaram horrorizados enquanto aquela figura selvagem descia a encosta em sua direção. Seus olhos eram selvagens, sua aparência aterradora, seus gritos ecoando nas rochas. Mas Jesus permaneceu completamente imóvel, sem medo, sem hesitar, sem dar um passo para trás em busca de segurança. Ele havia cruzado um mar revolto para chegar a este momento. Ele havia transgredido fronteiras culturais para este encontro. Ele havia vindo a território gentio, a um lugar impuro, para encontrar um homem impuro por uma razão simples. Esse homem merecia ser salvo, e Jesus não iria embora sem libertá-lo. Ao mergulhar em um sono mais profundo esta noite, agarre-se a esta verdade: você merece ser salvo. Quaisquer que sejam os túmulos em que você tenha vivido, quaisquer que sejam as correntes que ainda o prendem, quaisquer que sejam os gritos que ainda ecoam em sua mente quando ninguém mais pode ouvi-los, você vale a jornada. Jesus ainda atravessa mares tempestuosos. Ele ainda pisa em terras proibidas. Ele ainda permanece calmo e pronto quando pessoas quebrantadas vêm correndo em sua direção. E Ele está aqui agora para você, tão certamente quanto esteve lá para aquele homem sem nome 2000 anos atrás. Capítulo 4. Quando a escuridão encontra a luz.
colisão entre a escuridão e a luz aconteceu num instante, mas seus efeitos se propagariam pelo tempo e espaço, chegando até este momento em que você ouve esta noite. Quando o homem chegou perto de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Seu corpo caiu diante de Jesus. Não um ajoelhar-se gentilmente, mas um colapso, uma prostração forçada. Os demônios dentro dele, apesar do ódio, apesar da rebeldia, não puderam deixar de se curvar diante da presença divina. Essa é uma verdade que ressoa nas Escrituras. Filipenses 2:10 nos diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Até mesmo os demônios, em seu momento de confronto com Cristo, demonstram essa realidade. Eles podem odiá-lo, mas não podem negar a sua autoridade. Mas então veio a voz. E é aqui que as coisas começam a ficar perturbadoras. A boca do homem se abriu, mas as palavras que saíram não eram dele. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Pense no que isso revela. Os demônios sabiam exatamente quem era Jesus. Não Jesus, o filho do carpinteiro. Não Jesus, o mestre de Nazaré. Mas Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheceram sua natureza divina instantaneamente, completamente, sem qualquer dúvida. Tiago 2,19 faz uma observação que nos leva a refletir. Você crê que há um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios tinham uma teologia melhor do que muitas pessoas hoje em dia. Eles conheciam a verdade sobre a identidade de Jesus. Eles acreditavam em seu poder. Eles tremiam em sua presença. Mas o conhecimento deles não os salvou. A crença deles não os redimiu. Porque conhecer Jesus e se render a Jesus são duas coisas completamente diferentes. A voz demoníaca continuou, desesperada e suplicante. Eu imploro por Deus, não me atormente. Você percebe a ironia? Demônios implorando em nome de Deus, por misericórdia do Filho de Deus. Forças do mal, apelando à santidade em busca de proteção contra a santidade. É quase absurdo, mas também profundamente revelador. Eles sabiam o que Jesus podia fazer com eles. Sabiam do seu poder de lançá-los em julgamento. E naquele momento, diante daquele que detém toda a autoridade, sua arrogância se dissolveu em barganha desesperada. Mas reparem no que Jesus fez antes de responder aos seus apelos. Ele fez uma pergunta: qual é o seu nome? Ora, Jesus não precisava de informações. Ele não estava confuso sobre o que estava enfrentando. Mas há poder em nomear as coisas. Quando você nomeia seu inimigo, começa a entender sua natureza. Quando você denuncia o que o atormenta, dá o primeiro passo rumo à liberdade. A resposta veio, não em uma só voz, mas em muitas falando como uma só. Meu nome é Legião, pois somos muitos. Legião é um termo militar. Uma legião romana podia ter até 6.000 soldados. Representava força organizada, fileiras disciplinadas, poder avassalador. Não se tratava de um único espírito maligno causando problemas. Era um exército das trevas, possuindo uma única alma humana. De repente, muita coisa sobre a condição desse homem faz sentido. A força sobre-humana que rompia correntes, o tormento interno constante, a completa perda de identidade. Ele não era apenas perturbado,
ou doente mental da maneira como poderíamos entender. Ele era um campo de batalha, um território ocupado, uma alma sitiada pelo mal organizado. Pense no que isso significa para nossa compreensão da guerra espiritual. O mal nem sempre é aleatório ou caótico. Às vezes é organizado, às vezes é estratégico, às vezes opera em ataques coordenados, planejados para destruir aquilo que Deus ama. Mas eis a esperança nesta revelação aterradora. Não importa quantas vozes o atormentem, não importa quão organizado seja o ataque contra a sua alma, não importa há quanto tempo você esteja sob cerco, existe uma voz que silencia todas elas. Jesus, com calma e autoridade, proferiu a ordem que mudou tudo. Saia deste homem, espírito imundo. Não se trata de um ritual de exorcismo desesperado, nem de horas de cerimônia ou encantamentos especiais. Apenas uma simples ordem daquele que tem autoridade sobre todos os reinos espirituais. Saia. E eles não tiveram escolha senão obedecer, porque quando a autoridade divina fala, as trevas devem se submeter. Mas antes de partirem, fizeram um pedido estranho. Mandem-nos para os porcos, imploraram. Deixem-nos entrar neles. Havia uma manada de cerca de 2.000 porcos pastando na encosta próxima, e Jesus, surpreendentemente, deu-lhes permissão. Vão! É aqui que a história se torna ainda mais misteriosa e controversa. Por que Jesus permitiria que os demônios entrassem nos porcos? Por que não os lançou simplesmente no abismo, naquele lugar de confinamento que eles tanto temiam? Vamos explorar essa questão a fundo no próximo capítulo. Mas por agora, quero que você observe o que aconteceu no momento em que os demônios deixaram o homem. O texto não descreve uma mudança física drástica. Não nos fala de luz inundando seu corpo ou de feridas cicatrizando instantaneamente. Em vez disso, mostra-nos algo mais sutil e mais profundo. Alguns versículos depois, quando as pessoas da cidade chegam para ver o que aconteceu, encontram o homem sentado, vestido e em perfeito juízo. Sentado, sem correr descontroladamente, sem gritar, sem se cortar, apenas sentado em paz, vestido. Alguém, provavelmente um dos discípulos, lhe dera roupas. Ele estava coberto, digno, restaurado à decência humana básica e em perfeito juízo. Essa expressão em grego é sofrônio. Significa estar em pleno uso das faculdades mentais, pensar com clareza, ter autocontrole. Após anos de caos, seus pensamentos eram seus novamente. Após anos de tormento, ele conseguia pensar com clareza. Após anos de controle demoníaco, ele finalmente, maravilhosamente, simplesmente era ele mesmo novamente. É assim que se parece a liberdade, não com fogos de artifício ou manifestações dramáticas. Apenas uma pessoa que recuperou a lucidez, sentada em paz, vestida com dignidade, finalmente capaz de descansar. Ao se entregar a um descanso mais profundo esta noite, imagine como seria estar em plena consciência diante de tudo o que lhe aflige. Sentar-se em paz com seus próprios pensamentos. Estar revestido de dignidade em vez de vergonha. Essa é a liberdade que Jesus traz. E ela está disponível para você agora mesmo, neste momento de tranquilidade, tão certamente quanto estava disponível para aquele homem há 2.000 anos.
Capítulo 5. Legião. O exército dentro de uma só alma. Para realmente entender o que aconteceu naquela praia, precisamos nos aprofundar na natureza do que aquele homem enfrentava. Porque a palavra legião não foi escolhida por acaso. Ela revela algo profundo sobre como o mal opera e como a liberdade surge. Imagine carregar não apenas um fardo, mas milhares. Não apenas uma voz de acusação, mas 6.000 vozes falando ao mesmo tempo. Não apenas um pensamento atormentador, mas um exército inteiro de pensamentos, cada um atacando uma parte diferente da sua identidade, do seu valor, da sua esperança. Essa era a realidade diária desse homem. E talvez, de uma forma menos literal, mas igualmente dolorosa, ela ressoe com a sua própria experiência. Talvez você não tenha demônios no sentido bíblico, mas tem legiões de outras coisas. Legiões de medos, legiões de arrependimentos, legiões de ansiedades, legiões de vozes dizendo que você não é suficiente, que falhou muitas vezes, que a liberdade é para os outros, mas não para você. O poder de uma legião não reside apenas em seu tamanho, mas também em sua organização. As legiões romanas eram terrivelmente eficazes porque lutavam como uma unidade coordenada. Possuíam hierarquia e ordem. Tinham estratégias e táticas. Movimentavam-se em conjunto com uma precisão devastadora. E é exatamente assim que a opressão espiritual costuma funcionar. Não é aleatória. Um ataque enfraquece sua confiança. Outro atinge seus relacionamentos. Um terceiro atinge seu propósito de vida. E antes que você perceba, está cercado, sobrecarregado, isolado e sem acesso à ajuda. O homem nos túmulos experimentou isso em sua forma mais extrema. Todos os aspectos de sua humanidade estavam sob ataque. Sua mente, seu corpo, seus relacionamentos, sua dignidade, sua liberdade, sua própria identidade, tudo estava ocupado. Mas eis o que a legião não entendeu, e o que o inimigo da sua alma ainda não entende hoje. Números não significam nada na presença da verdadeira autoridade. 6.000 demônios, 6 milhões, 6 bilhões, não importa. Quando Jesus diz, saiam, eles não têm poder para resistir. A autoridade não precisa de números superiores. A autoridade só precisa ser genuína. Os demônios sabiam disso, e por isso estavam negociando, barganhando, implorando. Eles reconheciam que seu tempo naquele homem havia terminado. Jesus havia chegado e sua ocupação estava chegando ao fim. A única questão era para onde iriam em seguida. E isso nos leva a uma das partes mais debatidas e misteriosas de toda essa história: os porcos. Segundo o Evangelho, havia cerca de 2.000 porcos pastando na encosta. Os porcos eram animais impuros de acordo com a lei judaica, o que nos revela algo importante sobre o local onde essa história se passa. Certamente estamos em território gentil. Nenhuma comunidade judaica criaria porcos naquela época. Os demônios suplicaram a Jesus: envia-nos aos porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão com uma única palavra: vão. Por quê? Por que permitir que eles entrem nos porcos? Várias possibilidades surgem, cada uma revelando algo importante. Primeiro, há a questão do destino. Os demônios imploraram a Jesus:
que não os enviasse para fora do país ou para o abismo. Esse abismo, mencionado na versão de Lucas dessa história, é um lugar de confinamento. É onde alguns anjos caídos já estão presos, de acordo com 2 Pedro e Judas. É um lugar de julgamento, de prisão, de tormento. Os demônios temiam aquele destino mais do que qualquer outra coisa. Queriam permanecer ativos, permanecer na região, continuar capazes de causar danos. E assim, negociaram a segunda melhor opção: os porcos. Em segundo lugar, há uma demonstração reveladora acontecendo aqui. Durante anos, as pessoas observaram o comportamento do homem, sua violência, sua automutilação, seu caos, mas não conseguiam enxergar a causa. Não conseguiam ver as forças demoníacas dentro dele. O tormento era invisível, mas quando essas forças entraram nos porcos, o invisível tornou-se visível. A manada de 2.000 porcos imediatamente ficou violentamente agitada. Eles desceram correndo o barranco íngreme, uma debandada de animais possuídos, e mergulharam no mar, onde se afogaram. Em outras palavras, o que o homem vinha suportando há anos, agora estava exposto para todos verem. O caos, que antes era interno, agora era externo. O tormento que as pessoas haviam ignorado ou interpretado mal, agora era inegável. É isso que a opressão demoníaca faz. Ela leva à destruição. Os porcos não conseguiram suportar nem por alguns minutos o que o homem suportou durante anos. Eles escolheram a morte em vez da possessão contínua. E isso revela a verdadeira natureza do mal. Ele não constrói, não cria, não traz vida. Traz apenas roubo, morte e destruição, exatamente como Jesus descreveu em João 10:10. Em terceiro lugar, há uma lição econômica e espiritual sobre prioridades. Aqueles 2.000 porcos representavam uma riqueza significativa. Pelos preços de mercado da época, valiam uma fortuna. E quando se afogaram, essa riqueza se perdeu. Mais tarde, quando os moradores da cidade chegam e veem o que aconteceu, eles se deparam com uma escolha. Alegrem-se porque um homem foi libertado, ou lamentem a morte de seus porcos. Celebrem o milagre ou calculem o prejuízo. Tragicamente, como veremos, eles escolheram focar nos porcos. E ao fazer isso, revelaram algo preocupante sobre a natureza humana. Às vezes, valorizamos mais o nosso conforto e a nossa riqueza do que a liberdade e a dignidade humana. Mas por agora, vamos nos concentrar no próprio homem. Imagine o momento em que os demônios partiram. Depois de anos tendo seus pensamentos, suas palavras, suas ações controlados por forças às quais ele não conseguia resistir, de repente, houve silêncio. Sua própria voz em sua própria cabeça, seus próprios pensamentos, claros e calmos, sua própria vontade, livre para escolher. Deve ter sido avassalador, como acordar de um pesadelo para o nascer do sol, como respirar fundo depois de quase se afogar, como ouvir música depois de anos de surdez. E lá estava Jesus, olhando para ele não com nojo ou medo, mas com compaixão e alegria, olhando para ele como se ele sempre tivesse valido a pena a jornada, sempre tivesse valido a pena a tempestade, sempre valesse a pena ser salvo. Os olhos do homem se encheram de lágrimas, lágrimas verdadeiras, brotando do seu próprio coração, não manifestações de tormento, mas expressões de gratidão, alívio e uma emoção avassaladora. Ele tentou falar,
e pela primeira vez em anos, as palavras que saíram foram suas. Obrigado, sussurrou. Obrigado. Ao descansar esta noite, deixe que esta verdade se instale nos seus recônditos mais profundos. Quaisquer que sejam as legiões que você esteja enfrentando, quaisquer que sejam os exércitos que tenham acampado em sua mente ou em seu coração, eles não são páreo para a autoridade de Jesus. Ele ainda pronuncia aquela única palavra: saia. E a escuridão ainda não tem outra escolha senão obedecer. Sua liberdade não depende da sua força, depende da autoridade dele. E essa autoridade está presente com você agora, neste momento, tão real quanto era naquela praia ancestral. Capítulo 6. O mistério dos porcos. A morte dos 2.000 porcos levanta questões que ecoam ao longo de 20 séculos de interpretação bíblica. E esta noite, enquanto exploramos essas questões juntos, descobriremos que alguns mistérios revelam mais na forma como são invocados do que na forma como são respondidos. Primeiramente, vamos abordar a questão do bem-estar animal que os leitores modernos frequentemente levantam. Jesus destruiu 2.000 animais inocentes? Isso não parece cruel ou um desperdício? Eis o que precisamos entender sobre a perspectiva antiga. O valor da alma humana era considerado infinitamente maior do que o valor dos animais. Isso não era insensibilidade. Era uma hierarquia de valor clara que colocava as pessoas, feitas à imagem de Deus, acima das criaturas, sem essa marca divina. Uma vida humana, uma alma humana, a libertação de uma pessoa do tormento importa mais do que 2.000 animais ou 2 milhões. Isso não significa que os animais não tenham valor. Significa que os seres humanos têm valor supremo. Jesus acabara de libertar um homem que havia sido atormentado dia e noite durante anos. Comparado a esse milagre, a perda de porcos, mesmo que 2.000, era insignificante. Vida versus dinheiro. Liberdade versus gado. Uma alma restaurada versus uma perda econômica. Quando compreendemos o peso de uma alma humana, a questão muda. Não é mais por que os porcos morreram, mas sim por que demorou tanto para que alguém se importasse o suficiente com esse homem para fazer algo? Em segundo lugar, surge a questão de por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Por que não os enviou imediatamente para o abismo? Por que atender ao pedido deles? Uma possibilidade é que Jesus estivesse fornecendo provas visíveis do que acabara de acontecer. A transformação do homem era real, mas poderia ser questionada. Talvez ele simplesmente tenha se acalmado sozinho, diriam os céticos. Talvez ele nunca tenha sido tão mau assim. Mas quando 2.000 porcos de repente se atiram no mar e se afogam, é inegável que algo sobrenatural acabou de acontecer. A realidade invisível do poder demoníaco tornou-se visível de uma forma que ninguém conseguiu ignorar ou explicar. É como se Jesus estivesse dizendo: querem ver o que este homem tem sofrido? Observem isto. E a demonstração foi tão dramática, tão inegável, que se tornou um dos milagres mais memoráveis de toda a Escritura. Outra possibilidade envolve a própria natureza das forças demoníacas. Elas parecem precisar de uma forma encarnada. Desejam habitar, possuir, ocupar espaço físico. Quando Jesus as expulsou do homem, elas estavam desesperadas por outro lugar para ir. Ao permitir que entrassem temporariamente nos porcos, Jesus estava, na verdade, revelando a verdadeira natureza deles.
Os porcos não conseguiam sobreviver nem mesmo a uma breve possessão. Imediatamente escolheram a morte em vez de continuar habitando o mal. O que isso nos diz sobre a força e a resistência do homem que sobreviveu a isso por anos? Isso nos mostra que ele era incrivelmente forte, que sua alma não se quebrou apesar da pressão insuportável, que em algum lugar profundo dentro dele, um núcleo de dignidade humana e imagem divina permanecia intacto, aguardando a liberdade. Em terceiro lugar, há uma questão de justiça econômica. Os criadores de porcos perderam todo o seu meio de subsistência num instante. Isso não foi injusto para eles? É aqui que temos que confrontar verdades incômodas. Aqueles porcos estavam sendo criados em violação das leis dietéticas do Antigo Testamento. Sim, aquele era território gentio, e os gentios não estavam sujeitos à lei judaica. Mas há um princípio maior em jogo. Quando sua economia é construída sobre coisas que Deus considera impuras, quando sua riqueza provém de fontes que violam a intenção divina, esse sistema econômico é instável. Pode prosperar por um tempo, mas está construído sobre um alicerce que, em última análise, não se sustentará. Não se trata de Deus ser mesquinho ou punitivo. Trata-se do universo ter uma estrutura moral. E quando essa estrutura é violada, há consequências. Os criadores de porcos estavam ganhando dinheiro, mas, na economia mais ampla do reino de Deus, negociavam coisas impuras. A perda dos porcos foi traumática para eles, mas também representou uma oportunidade de reconstruir suas vidas sobre uma base melhor. Claro, como veremos, eles não viam as coisas dessa forma. A perda raramente parece uma oportunidade quando você é quem a está vivenciando. Em quarto lugar, surge a questão do que essa história nos ensina sobre o preço da liberdade. Eis a realidade que muitas pessoas não querem encarar. A liberdade tem um preço. Alguém sempre paga. Nesse caso, os criadores de porcos arcaram com o custo econômico, mas o homem já vinha pagando um preço muito maior. O custo de anos de tormento, isolamento e perda de humanidade. A comunidade vinha pagando o preço de ter um homem perigoso e sofredor em seu meio. Jesus poderia ter negociado uma solução mais organizada, menos disruptiva e menos custosa para os pastores de porcos. Mas às vezes, o caminho para a liberdade exige ruptura. Às vezes, libertar uma pessoa significa que outras pessoas precisam ajustar suas expectativas, sua situação financeira e seu conforto. E eis o que isso significa para nós hoje. Se você quer liberdade, se realmente a quer, esteja preparado para pagar um preço. Não apenas um preço para você, embora exija algo de você, mas também para os outros. As pessoas ao seu redor se adaptaram à sua condição de submissão, aprenderam a lidar com suas limitações, criaram expectativas com base no seu estado atual. E quando você se liberta, isso desestabiliza o mundo delas. Alguns celebrarão com você, mas outros podem, na verdade, ressentir-se da sua liberdade, porque ela exige que eles mudem, se adaptem, abram mão de algo. Por isso Jesus avisou que veio trazer a espada, não a paz. Não porque amasse o conflito, mas porque a verdadeira transformação sempre gera divisão. Alguns se alegrarão com a sua liberdade, enquanto outros chorarão pelos seus porcos. Quinto e último ponto. Há a questão mais profunda de todas. O que havia naqueles porcos
que os tornava atraentes para os demônios em primeiro lugar. Eis a resposta alarmante. Eles já estavam impuros. As forças demoníacas são atraídas por aquilo que já está comprometido, que já ultrapassou os limites da santidade, que já se separou da intenção divina. Os demônios não pediram para entrar em ovelhas ou gado. Pediram porcos, animais explicitamente chamados de impuros, em Levítico 11. Há um princípio aqui que ressoa em toda a realidade espiritual. A impureza atrai impureza. O compromisso cria brechas. Quando permitimos que coisas impuras entrem em nossas vidas, estamos criando espaço que as forças inimigas podem explorar. Isso não significa que as pessoas que lutam contra a opressão demoníaca a mereçam ou a tenham provocado. O homem nos túmulos certamente não pediu por seu tormento, mas significa que a pureza importa, a santidade importa, o que permitimos entrar em nossas vidas importa. E quando optamos por eliminar as coisas impuras de nossas vidas, quando buscamos a santidade não como legalismo, mas como proteção, na verdade estamos fechando portas que de outra forma permaneceriam perigosamente abertas. Assim que os porcos desapareceram sob as ondas, os pastores correram para relatar o ocorrido. E o palco estava sendo preparado para o próximo ato deste drama, um que se provaria ainda mais perturbador do que os próprios demônios. Porque o que aconteceu a seguir revela algo incômodo sobre a natureza humana. Mostra-nos que, por vezes, a maior resistência à liberdade não vem de demônios, mas de pessoas comuns que têm muito a perder com a manutenção do status quo. Descanse profundamente agora. Deixe que essas perguntas circulem suavemente pela sua mente. Você não precisa ter todas as respostas. Às vezes, as próprias perguntas são as mestras, nos conduzindo a uma compreensão mais profunda. Capítulo 7. O medo de uma cidade e a liberdade de um homem. Os pastores de porcos correram para a cidade e para o campo circundante, ofegantes com as notícias do que tinham presenciado. E logo, multidões curiosas começaram a dirigir-se para a costa para ver com os próprios olhos. Imagine a jornada deles. Tinham ouvido dizer que os porcos tinham desaparecido, afogados numa espécie de debandada. Tinham ouvido falar do homem possuído pelo demônio, aquele a quem todos temiam e evitavam. Algo tinha acontecido, algo dramático e estranho. E assim vieram, esperando o caos, esperando o louco de sempre, esperando problemas. Mas o que encontraram os chocou ainda mais do que demônios ou porcos em debandada. Encontraram o homem sentado calmamente aos pés de Jesus. Ele estava vestido, provavelmente com uma capa emprestada de um dos discípulos. Seus cabelos desgrenhados haviam sido penteados para trás. O sangue de seus ferimentos auto-infligidos havia sido limpo. E o mais impressionante de tudo, ele estava falando de forma coerente, respondendo a perguntas, totalmente presente e completamente ele mesmo. Seus olhos, antes selvagens e desfocados, agora fitavam as pessoas com clareza e reconhecimento. Ele até sorriu. Quando foi a última vez que alguém o viu sorrir? Os moradores da cidade se depararam com um milagre inegável. Não se tratava de uma melhora temporária ou de um momento de calmaria entre episódios. Era uma transformação completa. O homem em quem haviam desistido, o homem que haviam apagado de sua comunidade, estava totalmente restaurado.
Você pensaria que eles iriam comemorar. Você pensaria que eles se reuniriam ao redor de Jesus com gratidão e admiração. Você pensaria que eles fariam um banquete, ligariam para a família do homem, se alegrariam por alguém que haviam perdido ter sido encontrado novamente. Mas em vez disso, Marcos 5:15 nos diz algo que deveria nos chocar. Eles estavam com medo. Não estou contente. Estou com medo. Pense nisso por um momento. Eles se sentiam mais confortáveis com um homem demonizado vivendo em tumbas do que com um homem liberto sentado em paz. Eles se sentiam mais à vontade com o tormento sobrenatural do que com a cura sobrenatural. Por quê? Porque eles entendiam o tormento. Era assustador, sim, mas era um terror familiar. Era contido. Eles sabiam evitar os túmulos. Sabiam como conviver com esse problema à distância, mas essa cura, esse poder capaz de expulsar legiões e transformar uma vida completamente, isso era desconhecido, era imprevisível, era um poder que eles não conseguiam controlar nem compreender. E então, havia aqueles 2.000 porcos no fundo do mar. Alguém tinha perdido uma quantia enorme de dinheiro. O sustento de alguém foi destruído. E, de repente, esse milagre começou a parecer caro. Assim, fizeram uma escolha que revela a escuridão do coração humano. Marcos 5:17 registra isso claramente. Eles começaram a suplicar-lhe que se retirasse daquela região. Não foram os demônios, implorando a Jesus que fosse embora, nem os espíritos malignos, pedindo-lhe que partisse. Foram os moradores da cidade, pessoas comuns. Eles viram o poder de Deus demonstrado inegavelmente diante de seus olhos e pediram que ele se retirasse. Eles literalmente disseram a Jesus para ir embora, e não pediram de forma gentil ou com delicadeza. A palavra grega aqui é forte. Eles imploraram, suplicaram, insistiram para que ele voltasse ao barco e deixasse a região deles. Por quê? Porque se Jesus tivesse ficado, mais coisas poderiam mudar, mais milagres poderiam acontecer, mais economias poderiam ser abaladas, mais situações confortáveis poderiam ser desfeitas. Eles queriam seus porcos mais do que a liberdade do vizinho. Valorizavam sua economia mais do que a dignidade humana. Preferiam a miséria familiar ao milagre transformador. E antes de os julgarmos com muita severidade, precisamos examinar nossos próprios corações. Quantas vezes rejeitamos a obra transformadora de Deus porque ela tinha um preço que não estávamos dispostos a pagar? Quantas vezes dissemos: sim, eu quero liberdade, mas não se isso significar abrir mão deste conforto? Quantas vezes preferimos o diabo que conhecemos ao Deus que não controlamos completamente? O homem que fora libertado assistiu a tudo isso acontecer. Ele viu sua comunidade, as pessoas com quem crescera, os vizinhos que conhecera, literalmente expulsando a única pessoa que lhe mostrara misericórdia. E a resposta dele nos revela tudo sobre a transformação que ocorreu em seu coração. Enquanto os moradores da cidade imploravam a Jesus que fosse embora, o homem suplicava que o deixasse ficar. "Deixe-me ir com você", ele suplicou. Dá para culpá-lo? Ele acabara de ser libertado de anos de tormento. Jesus era a única pessoa que o tratara como um ser humano em mais tempo do que ele conseguia se lembrar. Os discípulos lhe mostraram bondade, emprestando-lhe roupas, falando com ele gentilmente. Por que ele iria querer ficar em uma cidade que rejeitava seu libertador? Mas Jesus tinha um plano diferente. E o que ele disse ao homem
É uma das declarações de missão mais poderosas de toda a Escritura. Volte para casa, para os seus amigos, disse Jesus, e conte-lhes tudo de bom que o Senhor fez por você e como Ele teve compaixão de você. Pare e sinta o peso dessa instrução. Volte para casa. Volte para as pessoas que o acorrentaram. Volte para a comunidade que desistiu de você. Volte para os lugares onde todos o conheciam como o louco, o perigoso, o possuído por demônios. Volte e conte a eles a sua história. Não com amargura por terem te abandonado, não com ressentimento pelos anos que você sofreu sozinho, mas conte a eles o que o Senhor fez. Fale sobre compaixão, sobre misericórdia, sobre o poder que liberta os cativos. Era uma tarefa difícil. Teria sido muito mais fácil recomeçar em outro lugar, em algum lugar onde ninguém conhecesse seu passado. Mas Jesus o estava chamando para algo mais difícil e mais poderoso. Ele o estava chamando para ser um testemunho vivo no próprio lugar onde sua escravidão havia sido mais visível. Porque um testemunho é mais poderoso quando é dado por alguém que não pode ser descartado ou ignorado. Os moradores da cidade podiam rejeitar Jesus, podiam mandá-lo embora e ele iria, mas não podiam mandar embora um dos seus. Não podiam ignorar o homem que conheciam desde sempre. Tinham-no visto nos seus piores momentos. Agora teriam de lidar com ele nos seus melhores. E o homem obedeceu. Marcos 5:20 nos diz: Ele partiu e começou a anunciar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos ficaram maravilhados. Ele não se limitou à sua cidade natal. Percorreu toda a Decápolis, a região das 10 cidades. Tornou-se o primeiro missionário no mundo gentil, levando as boas novas não com formação teológica ou credenciais religiosas, mas com uma história que ninguém podia negar. Eu estava possuído, agora estou livre. Eu estava em túmulos, agora estou vestido e em perfeito juízo. Eu me cortava com pedras, agora estou curado. E Jesus fez tudo isso. Esse é o poder do testemunho. Não é um argumento que se possa debater. Não é uma teoria que se possa refutar. É simplesmente: eu estava lá. Foi isso que aconteceu. Minha vida é a prova. Ao descansar esta noite, reflita sobre seu próprio testemunho. Talvez você não tenha sido possuído por demônios, mas já esteve em algum lugar do qual precisava ser libertado. Talvez você não tenha vivido em túmulos, mas já experimentou algum tipo de morte. A morte da esperança, a morte da alegria, a morte da paz. E se Jesus trouxe alguma medida de liberdade, restauração ou cura para a sua vida, você tem uma história. E a sua história importa, não apenas para você, mas para todos que o conheceram antes e podem vê-lo agora. Você é um milagre ambulante. Você é a prova viva de que a transformação é real. Não desperdice isso. Não esconda. Conte. Compartilhe. Proclame, não com arrogância, mas com o simples poder da verdade. Porque alguém no seu mundo está vivendo em um túmulo neste momento. E a sua história pode ser a esperança que essa pessoa precisa para acreditar que a liberdade também é possível para ela. Capítulo 8. O efeito cascata. Uma história transforma 10 cidades. O que aconteceu em seguida não está registrado na passagem imediata,
mas os efeitos se propagam pelos evangelhos de maneiras surpreendentes. E compreender essas repercussões nos ajuda a enxergar o impacto a longo prazo de uma vida transformada. O homem obedeceu a Jesus e percorreu toda a região da Decápolis, contando sua história. E o texto nos diz simplesmente: todos se maravilharam. Mas a admiração não é uma resposta passiva. A admiração leva à curiosidade. A curiosidade leva a perguntas. As perguntas levam à busca. E a busca leva à descoberta. As sementes da fé estavam sendo plantadas em solo gentio. E estavam sendo plantadas por um homem sem formação religiosa formal, sem credenciais, sem título, apenas uma história do que Jesus havia feito. Avancemos um pouco na narrativa do Evangelho. Marcos 7,31 nos diz que Jesus retornou à região da Decápolis. E desta vez, algo estava dramaticamente diferente de sua primeira visita. Dessa vez, multidões vieram até ele. Dessa vez, as pessoas trouxeram seus doentes e pediram cura. Dessa vez, em vez de implorarem para que ele fosse embora, imploraram para que ele ficasse e ajudasse. O que mudou? O testemunho de um homem mudou a perspectiva de toda uma região. Sua história preparou o caminho. Sua proclamação despertou a curiosidade pelo que ele havia vivenciado. Uma vida transformada tornou-se o catalisador para o despertar espiritual de toda uma região. Este é o poder do testemunho que muitas vezes subestimamos. Pensamos que precisamos de grandes plataformas ou qualificações especiais para fazer a diferença. Mas o homem dos túmulos prova o contrário. Ele não era eloquente. Provavelmente não era instruído. Não tinha uma apresentação dramática, nem uma mensagem cuidadosamente elaborada. Ele simplesmente tinha a realidade. Tinha o antes e o depois. Tinha provas de que Jesus transforma vidas. E isso foi suficiente para mudar 10 cidades. Imagine como deviam ser essas conversas. Alguém no mercado o reconhece. Espere, você não é o homem que vivia nos túmulos? Aquele que quebrava correntes? Aquele de quem todos tinham medo? Sim, era eu. Mas olhe para você agora. Você está normal. Você está em paz. O que aconteceu? E então ele contava a história. Jesus veio. Jesus falou. Jesus me libertou. E desde então sou livre. Alguns seriam céticos. Alguns dariam desculpas. Mas outros ouviriam com lágrimas nos olhos, porque tinham seus próprios túmulos, suas próprias correntes, sua própria necessidade desesperada de alguém poderoso o suficiente para libertá-los. A família do homem certamente já deve ter ficado sabendo do ocorrido. Imagine o reencontro. O filho, o irmão, o pai que eles pensavam ter perdido para sempre, estava voltando para casa. Não como a figura selvagem e atormentada que viram pela última vez, mas como uma pessoa inteira, saudável e equilibrada. Teria havido lágrimas, abraços, pedidos de desculpas, perdão. Sinto muito por não termos conseguido te ajudar. Não há nada para perdoar. Você fez tudo o que podia, mas havia alguém que podia fazer o que você não conseguiu, e ele me encontrou. Ou talvez eu devesse dizer, ele veio me buscar. Este é o padrão da redenção.
Nunca se trata apenas de uma pessoa. Cada pessoa liberta se torna um testemunho que alcança outras. Cada corrente quebrada demonstra que outras correntes também podem ser quebradas. Cada túmulo esvaziado prova que a morte não tem a última palavra. O homem que saiu dos túmulos tornou-se a prova viva de que ninguém está perdido demais, que nenhuma situação é desesperadora demais, que nenhuma escuridão é profunda demais para a luz de Cristo penetrar. E 2000 anos depois, sua história ainda cumpre seu propósito. Neste exato momento, enquanto você ouve, seu testemunho chega até você. Através de milênios, culturas e idiomas, este homem que você nunca conheceu está lhe contando sua história. E a história dele sussurra ao seu coração: se Jesus me libertou, Ele pode libertar você também. Há outra camada nesse efeito cascata que precisamos explorar. Quando Jesus alimentou os 4.000 em Marcos 8, onde ele estava? Na região da Decápolis. Quem estava naquela multidão? Muito provavelmente pessoas que tinham ouvido o testemunho do homem dos túmulos e vieram procurar Jesus por causa disso. A obediência de um homem em ir e contar pode ter sido diretamente responsável por milhares de pessoas encontrarem Jesus, serem alimentadas por ele e ouvirem seus ensinamentos. Esse é o poder multiplicador do testemunho. Sua história não é apenas sobre você. É sobre todos que ela alcançará. É sobre a pessoa que precisa ouvir que a liberdade é possível. É sobre o membro da família que precisa ver que a transformação é real. É sobre o desconhecido que precisa saber que Jesus ainda atravessa tempestades para alcançar os inalcançáveis. Ao descansar esta noite, deixe que esta verdade se instale profundamente em seu espírito. Você não é apenas um receptor da graça. Você é um mensageiro da graça. Sua vida, sua história, sua transformação devem se expandir, criando ondas de esperança que alcançam praias que você talvez nunca veja. O homem dos túmulos nunca escreveu um livro. Pelo que sabemos, ele nunca viajou para além da região da Decápolis. Ele não fundou um ministério, nem criou uma organização. Ele simplesmente contou a verdade sobre o que Jesus havia feito por ele. E isso foi o suficiente para mudar tudo. Para ele, para sua família, para sua comunidade, para 10 cidades e, por fim, para o mundo inteiro. Porque sua história se tornou parte da narrativa do Evangelho que circulou o globo por 2000 anos. Nunca subestime o poder da sua história. Nunca pense que seu testemunho é pequeno demais ou simples demais para importar. O homem dos túmulos diria que a mensagem mais poderosa é simplesmente esta: eu estava perdido. Jesus me encontrou. Eu estava preso. Jesus me libertou. Eu estava praticamente morto. Mas olhe para mim agora. Estou vivo. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. E você já a tem dentro de si, esperando para ser compartilhada. Capítulo 9. Perguntas que ecoam através do tempo. Chegamos agora à parte da nossa jornada em que nos aprofundamos no misterioso, no controverso, nas questões que não têm respostas fáceis. Porque esta história, por mais poderosa que seja, levanta questões que têm perturbado e intrigado as pessoas há 2000 anos. Comecemos por uma questão que desafia a nossa compreensão moderna. Será que este homem tinha problemas mentais ou estava possuído por um demônio? E isso importa?
Em nosso mundo moderno, temos diagnósticos para condições que podem explicar parte do que esse homem vivenciou. Transtorno dissociativo de identidade, esquizofrenia grave, episódios psicóticos, traumatismo crânioencefálico. Qualquer uma dessas condições poderia produzir sintomas que os povos antigos teriam interpretado como possessão demoníaca. Mas é aqui que precisamos ter cuidado para não deixar que nossa perspectiva moderna se sobreponha completamente ao texto bíblico. Os evangelistas foram claros ao distinguir entre doença e opressão demoníaca. Mateus 4:24 diz que trouxeram a Jesus os que sofriam de várias doenças, os que tinham dores intensas, os possessos por demônios, os que tinham convulsões e os paralíticos. Eles entendiam que se tratavam de situações diferentes, que exigiam respostas diferentes. Às vezes, Jesus curava doenças. Às vezes, expulsava demônios. Às vezes, fazia ambas as coisas. Mas os autores dos evangelhos claramente as viam como fenômenos distintos. Então, o que aconteceu com esse homem? Talvez a resposta seja ambas. Talvez um trauma ou doença grave tenha criado uma brecha que a opressão espiritual explorou. Talvez o que começou de uma forma tenha se complicado com outra. Ou talvez tenha sido simplesmente opressão espiritual se manifestando de forma física. A verdade é que não precisamos resolver isso definitivamente. O que importa é que Jesus abordou tanto a realidade espiritual quanto a física, e o homem foi completamente restaurado. Seja qual for a sua luta, seja ela relacionada à química cerebral, à guerra espiritual ou a ambas, Jesus tem o poder de trazer plenitude. Eis outra questão controversa. Por que os moradores da cidade valorizavam mais os porcos do que as pessoas? E será que ainda fazemos o mesmo hoje em dia? À primeira vista, a escolha deles parece obviamente errada. Como alguém poderia se importar mais com os animais do que com a liberdade de um ser humano? Mas vamos analisar mais a fundo o que realmente estava acontecendo. Aqueles porcos representavam segurança, representavam renda, estabilidade, previsibilidade, representavam o modo como a vida sempre fora. E o homem, ele representava a ruptura, o desconhecido, o desconfortável. Ele os lembrava de que seu mundo não era seguro, que o mal era real, que havia problemas que eles não podiam resolver. Quando Jesus curou o homem, ele abalou completamente a visão de mundo deles. Se Jesus podia fazer isso, o que mais ele poderia fazer? Que outras relações de conforto ele poderia derrubar? Que outras seguranças ele poderia desestabilizar? E assim escolheram o conhecido em vez do desconhecido. Escolheram a estabilidade econômica em vez da transformação espiritual. Escolheram o conforto em vez da compaixão. Agora, antes de julgá-los, façamos a nós mesmos a mesma pergunta. Com que frequência valorizamos nosso conforto em detrimento da liberdade de outra pessoa? Com que frequência evitamos situações que podem nos custar algo, mesmo que nos envolvermos possa ajudar alguém necessitado? Quando passamos direto por uma pessoa sem teto, porque parar seria inconveniente, estamos escolhendo nossos porcos em vez de uma pessoa. Quando evitamos a conversa difícil com alguém que está passando por dificuldades porque seria desconfortável, estamos escolhendo nossos porcos em vez de uma pessoa. Quando permanecemos em silêncio diante da injustiça,
porque falar pode nos custar caro social ou economicamente, estamos escolhendo nossos porcos em vez de pessoas. A questão não é como eles puderam ser tão insensíveis, mas sim com que frequência eu sou como eles. Eis outra questão que gera debate. Jesus destruiu a propriedade de alguém, e isso foi ético? Esta é uma questão legal e ética moderna que está sendo imposta a um antigo evento espiritual. Mas vamos analisá-la com honestidade. Sim, os porcos morreram como resultado da ação de Jesus. Sim, aquilo era propriedade de alguém. Sim, houve prejuízo econômico, mas considere a alternativa. Jesus deveria ter deixado o homem em tormento para proteger os interesses financeiros dos donos dos porcos. Deveria ter negociado um acordo de compensação antes de realizar a libertação. Deveria ter valorizado a propriedade em detrimento da dignidade da pessoa. O próprio fato de termos dificuldade com essa questão revela algo sobre nossos valores. Vivemos em uma cultura que preza pelos direitos de propriedade e pela proteção econômica. E isso não é ruim. Mas quando elevamos a propriedade ao mesmo nível do sofrimento humano, perdemos algo essencial. A perspectiva bíblica é clara e incômoda. Os seres humanos importam infinitamente mais do que as coisas. A liberdade humana vale mais do que qualquer custo econômico. Uma pessoa restaurada à sua plenitude vale mais do que 2.000 porcos ou 2 milhões. Se isso nos deixa desconfortáveis, talvez precisemos examinar o que realmente estamos adorando. Deus ou Mammon, pessoas ou bens materiais, almas eternas ou seguranças temporárias. Eis uma pergunta que pode te fazer refletir. E se os demônios estivessem dizendo a verdade sobre seus nomes? E se realmente existissem milhares deles em uma única pessoa? Se interpretarmos o texto literalmente, esse homem estava possuído por um exército de demônios. 6.000 entidades espirituais individuais haviam feito de sua alma sua morada. Isso não é apenas possessão, é invasão, é ocupação, é uma guerra em uma escala que mal conseguimos compreender. Mas eis o que me surpreende. Apesar de 6.000 demônios, o homem ainda correu para Jesus. Apesar de um exército de trevas dentro dele, algo em sua essência humana ainda reconheceu a luz e a buscou. Os demônios não puderam impedi-lo. Eles não puderam suprimir completamente a fome da alma humana por seu Criador. O que isso nos diz sobre a resiliência do espírito humano? O que isso revela sobre a imagem de Deus na humanidade? Mesmo sob a opressão mais extrema imaginável, algo divino em nós ainda clama por redenção. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quantas vozes falem contra você, não importa o quão ocupada sua mente esteja, ainda existe algo em você que reconhece a verdade. Ainda existe algo em você que anseia por Jesus. Confie nessa parte de si mesmo. Esse é o seu verdadeiro eu, clamando por justiça, mesmo debaixo de tudo que tenta te soterrar. E aqui está uma última pergunta controversa. Por que Deus permite um sofrimento tão extremo? Por que esse homem teve que suportar anos de tormento antes da vinda de Jesus? Esta é a questão da Teodiceia, a questão de por que um Deus bom permite o mal e o sofrimento. E não pretendo ter uma resposta completa. Bibliotecas inteiras já foram escritas sobre essa questão sem que ela fosse totalmente resolvida. Mas posso lhes dizer o que essa história sugere.
O sofrimento daquele homem, por mais terrível que tenha sido, tornou-se a plataforma para uma das demonstrações mais poderosas da autoridade de Jesus em toda a narrativa do Evangelho. Sua história tem trazido esperança a inúmeras pessoas por 2000 anos. Isso justifica o sofrimento dele? Não sei, mas sugere que Deus pode pegar até as piores coisas e transformá-las em algo redentor, algo que traz luz à escuridão de outras pessoas. Seu sofrimento não é em vão se tornar a esperança de outra pessoa. Sua dor não é insignificante se lhe der a força para confortar outros que sofrem da mesma maneira. Sua escuridão não é inútil se fizer com que você aprecie e proclame a luz com ainda mais intensidade. Essas perguntas não têm respostas simples. E talvez isso não seja um problema. Talvez as próprias perguntas façam parte da jornada, convidando-nos a mergulhar mais fundo no mistério, a mergulhar mais fundo na confiança, a reconhecer que não precisamos entender tudo para acreditar naquele que tudo entende. Agora, descanse nas perguntas. Deixe-as girar suavemente em sua mente. Você não precisa de respostas esta noite. Você só precisa saber que está tudo bem se questionar. Está tudo bem ter dificuldades. Está tudo bem não ter todas as respostas. Porque o Evangelho não se trata de ter uma teologia perfeita. Trata-se de encontrar uma pessoa que tem poder perfeito para salvar. Capítulo 10. Seu túmulo, sua liberdade, sua história. Percorremos juntos essa antiga história, exploramos seus mistérios, refletimos sobre suas questões. Agora chegamos à parte mais importante. O que isso significa para você, esta noite, neste momento? Vamos começar com uma pergunta delicada, mas sincera. Quais são os seus túmulos? Onde você está vivendo? Entre as coisas mortas do seu passado, convencido de que isso é tudo o que você merece, ou tudo o que é possível para você agora? Talvez seu túmulo seja o vício. Você tentou se libertar 100 vezes e falhou 100 vezes. Ouviu todos os conselhos, experimentou todos os programas, fez todas as promessas. E agora você apenas sobrevive em meio aos sonhos mortos de quem um dia sonhou ser. Talvez seu túmulo seja a vergonha. Algo aconteceu anos atrás. Algo que você fez ou algo que fizeram com você. E você nunca conseguiu voltar à luz. Você construiu sua vida em torno de esconder essa única coisa. E o isolamento se tornou uma espécie de morte. Talvez seu túmulo seja a dor. Alguém que você amava se foi, e parte de você morreu com essa pessoa. Você está seguindo o fluxo da vida, mas não está realmente vivendo. Você existe entre memórias, entre o que foi, incapaz de imaginar o que poderia ser. Talvez seu túmulo seja o medo. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo de ser exposto, medo de tentar e falhar novamente. Então você parou de tentar. Você aceitou uma vida menor, uma vida mais segura, uma vida vivida à sombra do seu potencial. Talvez seu túmulo seja a amargura. Alguém te magoou profundamente e você não conseguiu perdoar. A falta de perdão se tornou correntes que te prendem com mais força do que jamais prenderam a pessoa que te magoou. Você está preso no túmulo da sua própria raiva justificada. Ou talvez seu túmulo seja simplesmente o cansaço. A vida já te derrubou tantas vezes que você não tem mais energia para ter esperança. Você não está ativamente com tendências suicidas, mas também não está realmente vivo. Você está apenas suportando.
apenas sobrevivendo, apenas esperando que tudo acabe. Seja qual for o seu túmulo, tenho boas notícias para você esta noite. Jesus ainda atravessa mares tempestuosos. Ele ainda pisa em praias proibidas. Ele ainda caminha por lugares que todos evitam. Ele ainda vem buscar aquele a quem ninguém mais quer ajudar. E Ele está aqui agora. Neste momento, enquanto você ouve, Ele está aqui. Não com julgamento, não com decepção, não com exigências. Apenas com a mesma autoridade serena que Ele trouxe àquela praia ancestral, o mesmo poder que silenciou legiões, a mesma compaixão que restaurou a integridade de um homem despedaçado. Você não precisa ter fé suficiente para mover montanhas. Sua teologia não precisa ser perfeita. Você não precisa se purificar ou se tornar digno. Você só precisa fazer o que aquele homem fez: correr em direção a Jesus, não fugir dele. E eu sei que isso é assustador. Sei que depois de tanto tempo na escuridão, a luz pode realmente machucar. Sei que depois de tanto tempo isolado, pedir ajuda parece impossível. Sei que, depois de tantas falhas, ter esperança mais uma vez parece tolice. Mas eis o que preciso que você entenda. O mesmo poder que criou mundos com a sua palavra, que acalmou tempestades com um só gesto, que expulsou legiões de demônios, que ressuscitou mortos, esse poder está disponível para você agora mesmo. Não porque você mereça, não porque você tenha conquistado, mas porque você é humano, feito à imagem de Deus, infinitamente valioso. Vale a jornada, vale a pena a interrupção, vale o preço. Jesus não calculou se o homem nos túmulos valia 2.000 porcos. Ele não ponderou o impacto econômico em relação ao valor do homem. Ele simplesmente viu um ser humano necessitado de liberdade e a concedeu sem hesitar. E Ele te vê da mesma forma. Sua liberdade vale mais do que qualquer custo. Sua restauração vale mais do que qualquer perturbação. Sua plenitude vale mais do que qualquer sacrifício. Então, o que você faz agora? Como você passa da tumba para a liberdade? Primeiro, nomeie sua legião. Quais são as vozes que o atormentam? Quais são as forças que ocupam sua mente, seu coração, sua vida? Nomeie-as. Diga-as em voz alta se estiver sozinho, ou sussurre-as em seu coração se houver outras pessoas por perto. Vício, vergonha, medo, amargura, desespero, depressão, ansiedade, raiva, auto-ódio, desesperança. Seja lá o que forem, dê um nome a eles, porque quando você os nomeia, começa a se separar deles. Eles não são você, são ocupantes, são invasores, são residentes temporários que não pertencem a este lugar. Em segundo lugar, clame a Jesus. Não precisa usar palavras perfeitas ou orações elaboradas. Simplesmente clame: Jesus, me ajude. Jesus, eu preciso de você. Jesus, eu não consigo fazer isso sozinho. Isso basta. Sempre bastou. O homem nos túmulos não recitou uma oração de pecador. Ele simplesmente correu até Jesus e prostrou-se a seus pés. E Jesus cuidou de todo o resto. Terceiro, esteja disposto a que as coisas mudem. É aqui que a coisa complica, porque a liberdade não é gratuita. Os porcos vão se afogar. As coisas vão ser perturbadas. A vida não vai permanecer a mesma.
Você está disposto a trocar sua miséria confortável por uma liberdade desconfortável? Você está disposto a abandonar padrões familiares, mesmo os destrutivos, para receber algo novo? Você está disposto a se sentir desconfortável por um tempo, enquanto aprende a viver sem as correntes às quais se acostumou? Se a resposta for sim, mesmo que seja um sim hesitante, isso basta para Jesus trabalhar com a situação. Quarto, prepare-se para contar sua história. Não hoje à noite, não amanhã, mas algum dia, quando a liberdade estiver consolidada e a restauração for real, você terá uma história para contar, e alguém precisará ouvi-la. Você encontrará alguém vivendo em seu próprio túmulo, convencido de que está perdido demais, destruído demais, sem esperança. E sua história será a esperança que os alcançará quando nada mais conseguir. Essa é a sua missão. Esse é o seu propósito. É por isso que a sua liberdade importa não só para você, mas para todos aqueles que a sua história eventualmente tocará. E, finalmente, permaneçam perto de Jesus. O homem implorou para ir com Jesus, e Jesus disse: "Não, volte para o seu povo." Mas isso não significava voltar e me esquecer. Significava voltar e viver na liberdade que eu lhe dei, e deixar que sua vida aponte outros de volta para mim. Fique por perto, converse com ele. Leia o que ele escreveu. Cerque-se de outras pessoas que o conhecem, porque a liberdade que se mantém é tão importante quanto a liberdade conquistada. Você não será perfeito. Você terá dias difíceis. Poderá até ter momentos em que as vozes antigas tentarão falar novamente. Mas agora você saberá a diferença entre quem você realmente é e quem o inimigo tenta convencê-lo a ser. Você não é seu túmulo. Você não é suas correntes. Você não é sua legião. Você não é seu passado. Você não é seus fracassos. Você não é sua vergonha. Você é um filho amado de Deus. Você foi feito à imagem divina. Você vale a pena atravessar mares por você. Você vale a pena silenciar legiões por você. Você vale qualquer preço para ser libertado. E o mesmo Jesus que restaurou um homem há 2000 anos quer restaurar você esta noite. Não eventualmente. Não algum dia. Agora, neste exato momento, enquanto você descansa na escuridão ou na penumbra, enquanto ouve estas palavras, Jesus está falando sobre a sua vida. Venha para fora. Saia do túmulo. Saia da vergonha. Saia do desespero. Saia do vício. Saia do medo. Saia e seja livre. Chegou a hora. Chegou a hora de parar de viver entre as coisas mortas. Chegou a hora de entrar na luz. Chegou a hora de receber a liberdade que estava esperando por você. Você nunca foi feita para viver em túmulos. Você foi feita para a luz do sol, o riso, a paz, o propósito e a alegria. Você foi feita para viver plenamente, ser plenamente você mesma, ser plenamente livre. E esta noite, essa liberdade está ao seu alcance. Não porque você tenha feito algo para merecê-la, simplesmente porque Jesus veio, Jesus viu e Jesus se importa. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Esse é o fôlego da vida, o fôlego da liberdade, o fôlego de um novo começo. Você é visto, você é conhecido, você é amado, você merece ser salvo, e a sua história não acabou.
Na verdade, a melhor parte está apenas começando. Bem-vindo de volta do túmulo. Bem-vindo à liberdade. Bem-vindo à vida que você sempre deveria ter vivido. Descanse agora. Descanse profundamente. Descanse em paz. O descanso de quem sabe que finalmente, belamente e poderosamente está livre. Seu túmulo está vazio. Suas correntes foram quebradas. Sua legião foi silenciada. Sua nova vida começou. Durma bem, amado. Você está seguro agora. Você está livre agora. Você está em casa agora. E amanhã, quando você acordar, terá uma história para contar. A história da noite em que você deixou seu túmulo para trás e entrou na liberdade que Jesus vem preparando para você desde sempre. Shalom, paz, descanse, você está livre.